retomar isso que o Daniel falou para lembrar de uma iniciativa que foi feita em conjunto entre o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o Ministério da Saúde e o nosso centro aqui na Fiocruz. Lançou-se um concurso para experiências municipais de combate às iniquidades através da ação sobre os determinantes. Chamava Prêmio Proequidade em Saúde. E foram 75 experiências inscritas, realmente muito interessantes, não é? Das secretarias municipais de saúde, não é? Mas com intersetorialidade, participação... Iniciativas locais mesmo. Iniciativas locais. Dessas 75, 5 foram selecionadas e ganhadoras do prêmio e vão participar da Conferência Mundial. O prêmio era participar da Conferência Mundial, né? Então, há iniciativas muito interessantes ao nível local, como diz o Becker. Nós temos mais de 5 mil municípios, um sistema descentralizado, o que permite, né, o surgimento dessas diversas experiências, que é muito importante quando se discute o como, não é? Porque é coletar essas experiências, avaliá-las e promover um intercâmbio entre elas. Você pode trazer um exemplo para a gente, justamente para a gente deixar mais concreto tudo isso que a gente fala? Um exemplo dessas 5 que foram premiadas? Posso dizer, aqui do Rio de Janeiro mesmo, e o Daniel Becker está envolvido numa delas, é a experiência que se chama o RAP da Saúde, né? Que são os adolescentes promotores, rede de adolescentes promotores da saúde, que é muito interessante, né? Porque, bom, tradicionalmente, não é, o sistema de saúde diz para os adolescentes, para a população, como promover hábitos saudáveis e comportamentos que promovam a saúde, né? E muitas vezes há problemas aí de barreiras culturais, de linguagem, de vários tipos para passar essa mensagem, né? O que o RAP da Saúde faz é que os próprios adolescentes, em vez de objeto, eles passam a ser sujeitos dessas atividades, né? E usam uma linguagem muito própria dos adolescentes, né? Usam música, teatro, várias redes sociais, né, várias formas de comunicação, eles mesmos falando para eles mesmos, né, e tem dado resultados interessantíssimos na promoção da saúde dos adolescentes aqui do Rio de Janeiro. A gente trouxe essa experiência aqui para o programa, no programa Adolescentes Promotores de Saúde. É fantástica. Né? Essa é uma das ganhadoras, né, realmente... Mas que demonstra isso, né, de como essa participação social, esse empoderamento das pessoas, e inclusive esse olhar para o que se sabe de saúde. Né? A gente tira alguém que sabe para alguém que precisa receber informações e absorve o que se faz de saúde nesse país, que é muito grande. Né? Uma coisa interessante, o próprio, assim, falando já no nível internacional, o Unicef, né, o escritório brasileiro do Unicef, especificamente o escritório do Rio, criou uma iniciativa que se tornou o programa urbano do Unicef no Brasil, que eu acho que está agora em vez de exportação, onde também o CEDAF participa, que se chama Plataforma de Centros Urbanos, onde, da mesma maneira, criam-se grupos locais em territórios que participam de discussões de saúde, né, e também, é claro, voltado para a criança, porque é o Unicef, mas de saúde, educação, de qualidade de vida dos nossos meninos e meninas, e criam intervenções nos seus bairros, com participação do governo municipal também, e um protagonismo juvenil importante. Enfim, é uma iniciativa que vai nessa mesma direção que o Alberto está falando e que tem participação de um organismo internacional importante, né? Que pode exportar esse modelo para vários outros países, inclusive. Tem uma pergunta aqui, queria mais informações sobre a Conferência Mundial que vai acontecer em outubro. Né? É interessante como fala, não é à toa que ela acontece aqui. Né? O Brasil tem o que mostrar. Eu acho importante a gente marcar que tem esse acúmulo de experiências, e é muito bom quando vem uma experiência prática para a gente que está em casa entender do que a gente está falando. A gente está falando de iniciativas como essa, que fazem toda a diferença, né, dentro de uma comunidade, e isso se traduz em mais saúde, de formação de novas redes, onde as pessoas vão poder também, né, crescerem juntas em relação à saúde. A conferência, o que se espera dessa Conferência Mundial em outubro aqui no Rio de Janeiro? O sentido da conferência é que os países não apenas possam trocar suas experiências, então, portanto, essas experiências elas possam, de uma certa forma, ajudar os países nas suas escolhas de como construir essas políticas públicas, mas também quais as ações que podem ser feitas num plano mais global. Ou seja, é possível que os países também se articulem no nível global e se estabeleça, por exemplo, uma agenda de ações
sobre os determinantes sociais de saúde, obviamente, de maneira positiva. Porque quando se pensa, é preciso pensar que há determinantes globais também, né? Pode-se resolver coisas dentro do país, mas outras coisas precisam desse olhar global. Um pouco do que nós conversávamos, aquecendo aqui o debate, é justamente a situação econômica, por exemplo, é um enorme determinante, tem um enorme efeito sobre a saúde. Em vários momentos, por exemplo, mudanças políticas profundas implicaram, por exemplo, no caso do antigo bloco, chamado Bloco Soviético, as pessoas passaram a morrer, os homens sobretudo, com 10 anos menos. Então houve uma redução da expectativa de vida em 10 anos na população masculina, principalmente por causa de suicídio e alcoolismo. Então, ou seja, mudanças profundas nas condições de vida das pessoas, ela pode ter um efeito devastador na saúde. Não é só guerra que produz isso, outras situações. Então, a questão da conferência é a possibilidade do intercâmbio, troca de experiências, a importância também dos países se organizarem de forma a ter uma agenda global. Isso se faz em várias áreas, também se pode fazer na saúde, e tem se feito, inclusive, mas também agora tratando dos determinantes sociais. O debate foi quente aqui no seminário? Foi interessante. Nós chamamos seminário preparatório para a conferência, né? Mas, na realidade, eu não sei se esse termo, inclusive, é adequado, porque, na realidade, para nós, com esse seminário, a conferência já começou. Porque a ideia é não só preparar a participação brasileira na conferência, levando suas experiências, mas é também promover esse debate ao nível do nosso país, né, sobre essas questões, sobre os temas da conferência, para permitir a implantação das recomendações e das conclusões da conferência no pós-conferência, né? Porque é muito importante que essa conferência seja realizada no Brasil e é importante não só para essa oportunidade de mostrar o que nós estamos fazendo, mas é importante para internalizar as decisões e recomendações da conferência. Passaria em branco se limitasse somente a um grande evento com grande participação. O que a gente realmente quer é que a conferência tenha impacto no avanço nas nossas políticas. Então, o pós-conferência é muito importante, não é verdade? Então, o seminário preparatório e outras atividades, como o lançamento desse portal da conferência, que é o www.cmdss2011.org, e outras atividades que estão sendo feitas, é no sentido de criar esse ambiente, esse clima que será propício para a implantação e o avanço das nossas políticas no pós-conferência. CMD, que é Conferência Mundial Determinantes Sociais? Determinantes Sociais da Saúde, cmdss2011.org. Nesse portal estão as experiências essas que eu mencionei, estão entrevistas com vários atores de governo, da sociedade civil, especialistas sobre o tema dos determinantes, estão matérias sobre a questão dos determinantes, notícias que são resumos de artigos ou relatórios que tenham a ver com os determinantes, sempre numa linguagem acessível à população em geral, e procurando contextualizar cada uma dessas notícias, essas entrevistas, nesse ambiente todo que nós estamos discutindo das políticas, dos determinantes, né? Então, a ideia, para nós, a conferência já começou, pensando na conferência como um processo, né? Perfeito. A gente está chegando ao fim, por causa do tempo, né? Mas é interessante que você pode continuar, o site está aí, né, para continuar trabalhando com essas questões, e provavelmente salas de convidados e outros programas do Canal Saúde estarão sempre atentos a essas questões, determinantes sociais e a Conferência Mundial. O sala de convidados está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença no nosso estúdio de Daniel, Alberto e Rômulo. Se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br. O programa contou com a cooperação da NBR e da RNP, Rede Nacional de Pesquisa. A gente se vê na próxima semana. Até lá.